nós vamos falar sobre o artigo 5º. E nele diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade. É inviolável o sigilo das correspondências e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvos no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelece para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Significa que não deve violar a privacidade de uma pessoa pegando o conteúdo de uma carta, um telefonema, uma mensagem ou um e-mail, ou algo do tipo sem que a pessoa saiba, por exemplo, uma terceira pessoa ouvindo a conversa telefônica entre outras duas sem que elas saibam. Porém, há três resquícios para que haja exceções. O primeiro é por ordem judicial, onde o juiz precisa fundamentar essa decisão mostrando que há uma medida excepcionalíssima. O segundo é na forma que a lei estabelece, então deve cumprir o estabelecido na lei das interceptações telefônicas. E o terceiro é em casos penais, ou seja, que envolvem crimes. Inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Isso significa que você é livre para começar qualquer iniciativa de trabalho. Porém, se surgir uma norma regulamentadora que vai estabelecer condições para o exercício desse trabalho, você precisa cumprir com essas condições. Por exemplo, se você for um advogado, precisa atender os requisitos que a lei infraconstitucional exige. Precisa ser bacharel em direito, ser aprovado no exame da ordem, se inscrever na Ordem dos Advogados do Brasil. Caso não existisse essa norma, qualquer um poderia ser advogado. Isso também funciona para outros serviços públicos, como médicos e engenheiros. Se a norma começar a exigir tantas condições e requisitos que se torna impossível o exercício dessa profissão, essa norma deverá ser declarada inconstitucional. Também podemos escolher com quem e para quem iremos trabalhar, sendo empregados por alguém e tendo a liberdade para negociar os termos do contrato, ou trabalhar de forma autônoma. Como cidadãos, podemos exercer mais de um ofício ou profissão ao mesmo tempo, desde que sejam respeitados os limites da consolidação das leis do trabalho. Lembrando que o inciso 13 não garante o trabalho a todos os cidadãos, e nem as condições materiais para o exercício do mesmo. Inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação e a resguardo o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Significa que todos temos o acesso à informação e o direito de buscar essas informações, sem o governo nos impedir, e passar para outras pessoas. Não confunda com liberdade de expressão. Liberdade de expressão é falar suas opiniões. Já no caso do inciso 14, precisamos de fatos. Temos o direito de ser informados pelo governo caso a informação seja pública. Entretanto, tem limitações, por exemplo, não podemos invadir a privacidade de outras pessoas. No caso da última parte, quando necessário o exercício profissional, se diz ao jornalismo. Um jornalista não precisa necessariamente passar a fonte da informação que ele vai dar, com a ideia de preservar o trabalho dele, porque poderia acontecer dele revelar a fonte e a mesma ser calada ou até mesmo perseguida. Inciso 15. É livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Esse é o direito de ir, vir e permanecer onde quiser nos espaços públicos do território nacional. Entretanto, assim como nos outros incisos, também há exceções, como propriedades privadas, que nelas têm o poder de restrição, que se forem invadidas, os responsáveis devem responder legalmente pelo ato que é considerado uma infração da legislação. Precisa ser em tempos de paz, como no próprio inciso diz. Então, caso seja declarado estado de sítio, que é uma medida extrema em que o governo federal ganha precedentes sobre os poderes legislativo e judiciário e sobre as liberdades individuais, como em casos de guerra, por exemplo, não é em todo lugar que você terá o direito de locomoção. Lembrando que isso não se aplica ao território internacional, porque nesse caso não depende apenas das leis brasileiras. Para viajar aos Estados Unidos, por exemplo, você precisa de um visto no passaporte, que é uma autorização concedida pelo governo estadunidense após analisar os seus dados e o motivo da estadia no país.
Mas para estrangeiros entrarem no Brasil, eles devem seguir a Lei de Imigração, sancionada em 2017. Inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independente da autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Como no próprio inciso diz, todos podem reunir-se em locais abertos ao público desde que seja pacificamente. Isso já é uma exigência, quer dizer que precisa ser de forma pacífica, por exemplo, sem balbúrdias, rixas, associações criminosas ou armas, e também desde que não impossibilite outra reunião que já estava acontecendo anteriormente no local. Você não pode interrompê-los ou expulsá-los, isso já afastaria a hipótese de acontecer pacificamente. Temos que entender também que não é necessário uma permissão, mas sim um aviso prévio a um órgão público, que serve até para proteção. Se você faz esse aviso e vai reunir com seu grupo, e outro grupo tenta interromper a sua reunião, vocês serão protegidos pelo Estado, justamente porque a reunião já estava previamente marcada.